Dito isso, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4. Nós vamos ler do 7 ao 16. Eu vou deixar eles envergonhados, mas o Anderson e a Elaine estão entrando agora ali, tá? Se você quiser se inscrever no curso, são eles ali. Eclesiastes, capítulo 4, vamos ler do 7 ao 16. Se você encontrou, vamos ficar de pé, vamos mudar de posição para lermos a palavra de Deus. Eclesiastes 4, do 7 ao 16, diz assim: Então considerei outra vaidade debaixo do sol, um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar, e cujos os olhos não se fartam de riquezas. E ele não pergunta: para quem estou trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida? Também isso é vaidade e enfadonho o trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, que já não se deixa admoestar, porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, mas os que virão depois não estarão contentes com ele. Na verdade, também isso é vaidade e correr atrás do vento. Pai amado, obrigado, Deus, pela tua palavra. Nós te louvamos, nós te bendizemos e te pedimos, clamamos que o Senhor fale conosco. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos do teu espírito, precisamos ser alimentados pela tua palavra, Senhor. Então, ó Deus, que o Senhor me anule, que não sejam as minhas ideias, nem os meus pensamentos, nem as minhas palavras, mas que sejam todas provenientes de Ti, para que o Teu povo possa ser edificado. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Quando eu era mais novo, eu escutei uma historinha, né, uma anedota, não sei se vocês já ouviram, que um empresário foi tirar férias num balneário, numa vila de pescadores. E ele era um grande empresário, um homem que construiu um império, e ele estava de férias lá nessa vila de pescadores. E aí, enquanto ele estava lá na praia, viu um pescador voltando da pesca, já com aquilo que ele considerava suficiente, e chegou na praia, e o empresário olhou para ele, chamou ele, mas vai parar de trabalhar? Eu acho que é bom trocar logo, né? Aí o empresário falou: você já vai parar de trabalhar? Aí ele: sim. Ele: mas se você continuasse pescando nesse ritmo, ao longo desse dia, você poderia pegar 3 ou 4 vezes mais essa quantidade de peixe. Aí ele falou: tá, mas eu não preciso desses peixes todos. Isso aqui é suficiente para mim. Ele: não, mas você poderia vender esses peixes. E ao vender esses peixes, cada vez que você saísse e vendesse esses peixes, você poderia comprar um barco maior. E ao comprar um barco maior, você ia pescar mais peixes e ia vender mais ainda. E aí, conforme você fosse vendendo os peixes, você compraria outros barcos e colocaria outras pessoas para trabalhar para você. E você poderia ter um grande negócio de pesca. Aí o pescador virou para ele: tá, mas para quê?
Aí ele, porque depois que você montasse esse império e fizesse as aplicações e fizesse os investimentos, aí você poderia, então, descansar. Aí o pescador falou, mas eu já estou descansando agora. Eu não preciso dar essa volta toda para voltar aonde eu estou. Essa anedota, ela se encaixa bem com esse personagem que nós lemos aqui no começo. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar, e cujos os olhos não se fartam de riquezas. Ele não pergunta, para quem estou trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida? Esse homem não tinha para quem deixar a herança. Ele não tinha filhos, ele não tinha parentes, ele trabalhava e acumulava riquezas, de modo que os seus olhos nunca ficaram satisfeitos. E o pregador aqui está questionando, será que ele não parou para pensar que ele poderia estar apenas desfrutando a vida? Ele poderia estar trabalhando para ter o suficiente apenas e aproveitar o restante do tempo para viver a vida. Então, aqui, o pregador vai dizer que também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Nós estamos voltando hoje à série sobre o livro de Eclesiastes. Eu tenho intercalado essa série com a série do Bom Pastor, para que você não fique enjoado de ouvir Eclesiastes todo domingo, né? Então, eu coloco algumas mensagens no meio, mas hoje nós estamos voltando, então, ao livro de Eclesiastes. E eu preciso relembrá-lo que existem dois conceitos que são muito importantes para a gente entender o livro de Eclesiastes. O primeiro conceito é esse, vaidade. O que ele disse a respeito do trabalho desse homem que não se sacia? Também isso é vaidade. A palavra vaidade aqui não tem a ver com querer ficar bonito, né? Hoje, o sentido mais comum da palavra vaidade é nós queremos ficar bonitos, querer se enfeitar. Não é esse sentido. Aqui, essa palavra no original, ela tem uma ideia de algo transitório, de algo que é como um vapor, algo que aparece e logo desaparece, algo que não tem nenhuma grande importância na nossa existência, porque aparece e desaparece muito rápido. E o outro conceito é o conceito da vida debaixo do sol. O pregador, que é o autor desse livro, que pode ser Salomão ou não, mas o pregador, ele usa o conceito de debaixo do sol para falar a respeito da vida que é vivida sem levar Deus em consideração. É a vida simplesmente natural, é você olhar para esse mundo como se não houvesse Deus, como se não houvesse uma vida espiritual envolvida, olhando apenas para os mecanismos dessa vida. Isso é a vida debaixo do sol. Então, o que o pregador está dizendo aqui é que esse homem, por estar sozinho, ele não deveria estar focado em acumular riquezas, porque ele não tem nenhuma serventia para ela. O que ele está fazendo é vaidade. Quando ele morrer, tudo vai ficar. E o trabalho dele é completamente vão. Se você se lembra da última vez que nós abordamos o livro de Eclesiastes, nós falamos a respeito do contrário. Volte um pouquinho aí para o capítulo 3. Uma pequena recapitulação. No verso 16, o pregador descreve: vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. No capítulo 4, verso 1, ele diz: vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por isso, considero mais felizes os que já morreram, mais ainda do que os que ainda vivem,
Porém, mais feliz do que uns e outros é aquele que ainda não nasceu e não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. E no verso 4, então vi que toda a fadiga e toda a habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Então, na mensagem anterior, nós vimos que na vida debaixo do sol, a motivação que leva o homem, o ser humano, a trabalhar, não é nobre. Existe na nossa sociedade uma competição instalada, nós escolhemos viver num sistema que preza, que prima pela competição. Então, estamos todos competindo desde crianças. Quem vai tirar as melhores notas, quem vai ser o mais bem colocado, quem vai passar no melhor vestibular, quem vai conseguir a melhor profissão, quem será o melhor profissional, quem será mais bem remunerado, quem vai ter a melhor casa, quem vai ter o melhor carro, quem vai ter o melhor plano de saúde. Estamos vivendo em constante competição. Foi disso que nós falamos na mensagem anterior e vimos o quanto isso é vaidade. O quanto isso causa injustiça, opressão, o quanto isso causa maldade. Porque o plano de Deus foi que nós vivêssemos em cooperação. Então, agora, na continuidade desse raciocínio, o pregador agora está trazendo um contraponto. Ele falou, de como era ruim que as pessoas trabalhassem apenas para ter muito. Se você olhar aí o verso 6, logo anterior ao 7 que nós lemos no início, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Ele está falando de pessoas que abrem mão de descansar, abrem mão de tempo livre para poder ter as duas mãos. A ideia é ficar assim. Uma mão só não é suficiente, ele tem que estar com as duas mãos cheias. Então, agora o pregador, ele vai trazer a ideia do contrário. Ele traz o exemplo desse homem solitário, ele descreve alguém que vive para o trabalho, que não tem herdeiros, que não tem amigos, que não tem vínculos, que não tem nada para quem deixar. Mas ele está movido pelo quê? Ele está movido pela competição. Ele está movido pelos valores da sociedade que nós escolhemos viver. Pelo modo de vida que nós escolhemos viver. É isso que o motiva, é isso que o move, é isso que faz com que ele fique preso numa vida sem descanso e sem propósito. Apenas acumulando coisas. É a tragédia de uma vida centrada apenas em si. E é justamente o contrário, a antítese daquilo que Deus planejou para nós. Então, ele vai trazer o que é melhor. Ele traz o exemplo desse homem, corroborando o texto anterior, corroborando aquilo que foi dito anteriormente no texto, e agora ele vai dizer, melhor é serem dois do que um. Porque é maior o pagamento pelo seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, aqui o pregador está trazendo em contraponto a competição sem sentido. Ele está trazendo a ideia de cooperação. Melhor do que você acumular dinheiro, melhor do que você acumular riquezas, é você acumular relacionamentos. É você agregar pessoas na sua vida. Porque quem tem pessoas na sua vida está bem, está melhor. Por quê? E aqui ele vai usar a figura dos viajantes daquela época, né? Se você pensar numa cultura onde não tem carro, vamos ter que fazer uma abstração, né? Não existe carro, não existem estradas, não existe iluminação noturna, nada disso.
e eles queriam viajar de uma cidade para outra, era no ermo. Se fosse uma noite sem lua, era algo que a gente não consegue imaginar. Para nós é algo difícil de imaginar. Por isso que algumas figuras na Bíblia nós temos dificuldade. Mas o que ele está usando aqui é o exemplo de pessoas que precisam peregrinar, que precisam andar de cidade em cidade. Então, se essa pessoa estiver acompanhada, porque num caminho escuro você pode cair num buraco, você pode cair num poço de piche, sei lá. Você pode cair em algum lugar que não era para você cair. E se você estiver sozinho, você vai ficar lá. Você vai morrer lá. Agora, se você estiver acompanhado, um vai poder ajudar o outro. Essa ideia que para nós é estranha, né? Verso 11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Para nós é escandaloso, porque a gente não precisa disso. Dois homens dormindo juntos, isso é estranho. Esquisito. Mas naquela cultura, naquele tempo, era necessário, porque a noite fria, o travesseiro era uma pedra, não tinha saco de dormir, não tinha barraca, era necessário que ele se cobrisse com seu manto, e se fosse muito frio, um tinha que ajudar o outro a se aquecer. Faz parte. Se estiver sozinho, vai ficar sem se aquecer. E um outro perigo para aqueles que estavam viajando entre cidades era o fato de ser abordado por salteadores. Isso a gente ainda tem ainda, né? Essa parte a gente sabe como é que é. Mas eles, se fossem mais de um, se fossem dois ou mais, eles teriam mais chance de resistir, fazer oposição àqueles que queriam lhes fazer mal. Então, o que o pregador está nos trazendo aqui, que melhor do que você ser uma pessoa sozinha com muitas riquezas, é melhor você ser alguém com muitos amigos. É melhor você ser alguém com muitos relacionamentos. Porque isso vai facilitar a sua vida. Isso vai fazer com que você tenha socorro nos momentos de angústia. Quando ele fala aqui do cordão de 3 dobras, né? Nós já ouvimos várias vezes, né? São 2 mais Cristo. São 2 mais Deus. Não é essa a ideia do texto, tá? A gente pode fazer essa analogia? Pode. É pecado falar isso? Não. Mas o que o pregador está querendo dizer aqui é que ele está vindo numa progressão. É um recurso literário. Ele está falando de 2, né? Ele começa a falar lá no 9. Melhor serem 2. Depois ele vai dizer, no verso 11, também se 2. Depois ele vai o tempo inteiro falando de 2. Quando ele passa para o 3, ele está fazendo uma progressão. Isso quer dizer que 2 é só o começo. Quanto mais pessoas nós tivermos agregada à nossa vida, quanto mais relacionamentos nós tivermos, melhor será a nossa vida. Quanto mais pessoas nós tivermos ao nosso redor, mais fácil será a vida. Então ele está falando aqui de progressão. Se 2 pessoas é bom, o cordão de 3 dobras não pode se arrebentar, o de 4 dobras mais ainda, o de 5 dobras mais ainda, o de 6 dobras mais ainda. Então, é de estarmos juntos. É a poesia da vida em comunhão, onde nós trabalhamos uns pelos outros, nós cuidamos uns dos outros, nós protegemos uns aos outros. Essa é a ideia que ele está trazendo aqui, dos viajantes. Porque você sozinho, você não tem ninguém para cuidar de você e você não pode cuidar de ninguém. Mas acompanhado nessa caminhada, nessa peregrinação, você pode cuidar de alguém e alguém pode cuidar de você. Enquanto aquele cara sozinho, por mais rico que ele fosse, a vida dele era só um vapor. Não tinha propósito, não tinha nada. Então ele vai trazer agora outro exemplo de alguém sozinho. Verso 13. Melhor é o jovem pobre e sábio
do que o rei velho e tolo, que já não se deixa admoestar. Porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará no lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, mas os que virão depois não estarão contentes com ele. Na verdade, também isso é vaidade e correr atrás do vento. Essa pequena parábola final era para mostrar para nós que esse jovem sábio, ele acaba superando e sucedendo o rei. Por quê? Porque ele se cerca de pessoas. O rei era considerado tolo, por quê? Porque ele não se deixava admoestar. Ele não se deixava repreender, ou seja, ele abriu mão dos seus conselheiros. Ele abriu mão das pessoas que estavam ao seu redor para poder dar conselhos, para poder orientá-lo, ajudá-lo. Por isso ele é chamado de tolo. O jovem sábio, embora tenha estado na prisão e embora tenha sido pobre no seu nascimento, ele é o sucessor do rei. Por quê? Porque ele diz, né, vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor. Verso 16, era sem conta todo o povo que ele dominava. Ele não estava sozinho, ele se cercou de pessoas. Por isso, a sua origem, por isso o seu passado não foi determinante e não o impediu de suceder o rei. Porque ele também se cercou de pessoas. Mas aqui o texto termina do jeito que o pregador gosta, né? Do jeito que desconcerta a gente. Aí você pensa, poxa, tudo legal, tudo bem, então é isso que a gente tem que fazer. Aí ele diz o quê? Na verdade também isso é vaidade e correr atrás do vento. E agora, Guilherme, o que ele quer dizer com isso? Meus irmãos, na vida debaixo do sol, até mesmo na vida debaixo do sol, essa vida que não se considera Deus, essa vida que não leva em consideração o propósito e a eternidade, até mesmo nessa vida, vive melhor quem está acompanhado. O que o pregador está dizendo é que viver solitário e numa vida de competição é tão ruim, é ruim até mesmo para quem não considera Deus. Até mesmo aqueles que não levam Deus em consideração, até mesmo aqueles que acham que a vida é só isso, até mesmo aqueles que acham que não há uma eternidade, que não há um Deus sobre nós, até mesmo esses deveriam estar vivendo em cooperação. É loucura. O modo que nós escolhemos para viver é loucura. Porque nós vivemos num mundo que a comida que é produzida é suficiente para alimentar todo mundo. Mas existem milhares e milhares de pessoas morrendo de fome. Por quê? Porque nós escolhemos viver num mundo que está mais preocupado em competir do que em colaborar. Então seria até mesmo apenas racional. Digamos que não consideramos Deus, mas se parássemos para pensar qual é a melhor maneira de nós sobrevivermos nesse mundo, colaborando um com o outro. O que o pregador está nos dizendo é isso, que até mesmo na vida debaixo do sol, seria mais inteligente viver em cooperação. Mas trazendo isso para a vida acima do sol, para o propósito de Deus. Deus planejou desde o início que nós vivêssemos uma vida de cooperação. Gênesis 2:18, eu não vou pedir para você abrir, mas está dito lá, antes de Deus criar a mulher, ele diz o quê? Não é bom que o homem esteja só. Vamos criar para ele uma auxiliadora idônea, ou uma companheira idônea. Porque não é bom que o homem esteja só. Deus, quando criou a humanidade, quando criou todas as coisas, Ele criou para que nós vivêssemos em cooperação. Foi assim que Ele fez. Foi assim que Ele planejou. Quando Ele chama uma nação para chamar de sua, quando Ele escolhe uma nação para chamar de sua,
ele escolhe essa nação e dá a essa nação leis para que essa nação fosse uma comunidade de cooperação. Como eu falei no início, lá do Salmo 133. Porque Israel deveria ser algo completamente diferente das outras nações que estavam ali no Oriente Próximo. Porque as leis que Deus deu para eles eram leis de cooperação. Eu tenho falado isso nos últimos 4 ou 5 sermões. O diferencial, a separação, né? No Salmo 133 nós vimos, né, que como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como o óleo que desce pela barba, a barba de Arão escolhe pela gola de suas vestes. Está falando de unção, de separação. A unidade do povo de Israel deveria ser algo que o separava, que o distinguia das demais nações. Da mesma forma que Arão foi separado do povo como sacerdote e ungido, a unidade de Israel deveria marcá-lo como alguém, como uma nação separada, por conta da vida em cooperação. Deveriam ser uma nação completamente diferente das nações ao seu redor, porque vivia em cooperação. O próprio Cristo, quando inicia o seu ministério, ele não inicia o seu ministério sozinho, ele chama 12 discípulos para iniciar o seu ministério com ele. Ele não faz isso sozinho, ele é Deus. Ele poderia fazer tudo sozinho? Claro que poderia, mas ele não quer, porque o propósito dele é sempre comunhão, porque o nosso Deus, na sua essência, ele já é um Deus triuno. O único Deus verdadeiro é Pai, Filho e Espírito Santo. Cooperação, relacionamento, comunhão, isso está no cerne de quem o nosso Deus é. Não tem como o povo de Deus não ser uma comunidade de cooperação, porque se o povo que se diz de Deus não é uma comunidade de cooperação, ela não está espelhando o seu Deus. O que Deus queria é que as pessoas olhassem para a nação de Israel e entendessem que ali havia um Deus diferente, porque aquela nação era diferente. Nós, a Igreja de Cristo, devemos também ser completamente diferentes, para que as pessoas olhem para nós e entendam: esse Deus é diferente. Mas a grande verdade é que nós escolhemos viver exatamente igual ao mundo inteiro. Nós entramos na escala da competição e achamos que isso é o normal. É meu, é mérito, fui eu que conquistei. Ninguém tasca. Quando, na verdade, o propósito de Deus, e não está aqui no meu esboço, mas eu me lembrei que eu falei desse texto na quarta-feira, volte um pouquinho aí e vamos lá em Deuteronômio 24. Deuteronômio 24, do 17 até o 22. Não estava combinado, mas se você ver, nós já estamos na 25ª ou 26ª mensagem de Jeremias, na quarta-feira, e nós batemos no mesmo assunto hoje, lendo Eclesiastes. Então, creio que Deus tem algo a falar conosco. Deuteronômio 24, do 17 ao 22. Não pervertam o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomem em penhor a roupa da viúva.
Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor os resgatou de lá. Por isso lhes ordeno que façam assim. Quando estiverem no campo, fazendo a colheita, e nele esquecerem um feixe de espigas, não voltem para buscá-lo. Deixem que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor, seu Deus, abençoe vocês em tudo o que fizerem. Quando sacudirem a oliveira, não voltem para colher os frutos que ficaram nos ramos. Deixem que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Ao fazerem a vindima das uvas, não sejam rigorosos demais. Deixem que o restante fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembrem-se de que vocês foram escravos na terra do Egito. Por isso, lhes ordeno que façam assim. Deus, o nosso Deus, determinou ao seu povo, o povo de Israel, que quando fosse colher o fruto do seu trabalho, não fossem rigorosos demais, para que essas pessoas, o estrangeiro, o órfão e a viúva, pudessem ter o que comer. Porque não tinha INSS naquela época, não tinha assistência social. A lei do Senhor estava fazendo com que o povo se lembrasse: olha, vocês eram escravos lá no Egito, eu tirei vocês de lá. Se vocês têm uma terra para arar hoje, foi porque eu dei essa terra. E por causa disso eu digo, não sejam avarentos, porque ele está dizendo isso, não sejam avarentos. Caiu um feixe quando você estava colhendo, deixa lá, porque vai ter alguém que vai comer. Sacudiu a oliveira, ainda ficou umas 50 azeitonas, deixa lá, para que alguém venha comer. Foi separar as uvas, não, eu quero todas elas, olha direitinho para ver, para deixar só as ruins aí. Não era para ser muito rigoroso, para que o órfão, o estrangeiro e a viúva pudessem ir lá comer. Ah, Guilherme, mas não foram eles que plantaram? Não foram eles que plantaram. Quem plantou estava sendo determinado por Deus que aquele que plantou deixasse. Ah, mas fui eu que arei a terra, fui eu que plantei a semente, fui eu que cuidei para que o tempo e as pragas não destruíssem essa lavoura, fui eu, é meu. Aí Deus falou: não é seu, você tem que deixar. A gente não planta mais nada, né? E a gente não tem a figura específica da lei como sendo o estrangeiro, o órfão e a viúva. Mas nós temos recursos, nós temos dinheiro, e nós temos pessoas necessitadas na nossa sociedade. E Deus está demonstrando que Ele se importa com isso. E nós deveríamos estar nos importando com isso também. O nosso dinheiro é fruto do nosso trabalho? Também era fruto do trabalho deles. Mas o que nós estamos fazendo com o nosso dinheiro? Nós estamos pegando até a última moeda para nós. Nós estamos sugando o último centavo para nós, sem se importar com o fato de que hoje à noite pessoas irão para a cama sem comer. Ah, Guilherme, o que você está querendo dizer? Eu só estou querendo dizer que a gente tem que se importar com isso. O que é que você vai fazer com essa informação? Existem N possibilidades do que a gente pode fazer com essa informação. N possibilidades. Desde você fundar uma ONG para cuidar disso, até você cuidar de um vizinho que você sabe que está passando necessidade. N maneiras. Eu só quero que você entenda que o princípio que Deus nos deixou de uma vida acima do sol é uma vida de cooperação. É uma vida de nós nos importarmos com os outros.
no Evangelho, nós vemos que Deus não nos quer sozinhos, porque Ele não nos salva e nos deixa na nossa casa, lá, você fala, já salvei o Guilherme, fica aí na tua casa, cuidando da tua vida, que você já está salvo, eu vou aqui salvar outra pessoa. Não, Ele salva o Guilherme e coloca o Guilherme num corpo, Ele traz o Guilherme para cá, para conhecer vocês. Ele salvou você e trouxe você para cá, para você conhecer a mim e a eles. Porque Deus quer que nós vivamos juntos, em cooperação. Por quê? Porque o povo de Deus precisa ser diferente de todo o resto do mundo. Da mesma forma que Israel deveria ser diferente, porque se relacionava com a propriedade e com o dinheiro de uma maneira diferente, porque Deus mandou que fosse assim. Nós também, como igreja, devemos ter relacionamentos completamente diferentes. Por quê? Porque Deus mandou que fosse assim. Então nós devemos nos ajudar, nós devemos nos importar, nós devemos chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram, e isso só acontece se nós tivermos comunhão de fato. Porque é melhor serem 2, é melhor serem 3, é melhor serem 4, é melhor serem 200, é melhor serem 500. Porque se nós estivermos verdadeiramente juntos, meus irmãos, não haverá entre nós tantos males, não haverá entre nós tantas pessoas tristes, sozinhas, solitárias, talvez saindo daqui hoje, sem saber como vai pagar a passagem para ir para o trabalho amanhã. Ou você duvida que isso pode estar acontecendo de fato. Mas nós só vamos saber se a gente estiver junto. Nós só vamos saber se nós estivermos verdadeiramente unidos em comunhão. Deus nos chama para uma vida de cooperação. Separei 4 aplicações para nós, então, em cima desse texto, que nos diz que é melhor serem 2 do que sermos 1. Primeiro, reveja o seu estilo de vida. Você está vivendo como uma pessoa solitária? Sempre correndo? Estou na correria. A nossa expressão de hoje é essa, né? Não, estou na correria. Acumulando, correndo atrás do vento, não cultivando relacionamentos, porque você precisa trabalhar mais, precisa ganhar mais, precisa trocar de carro, precisa trocar de casa, precisa aumentar a sua casa. Reveja o seu estilo de vida, porque o estilo de vida que Deus nos chamou é um estilo de vida onde nós estamos juntos. Não é para vivermos solitários. Não é para vivermos cuidando cada um da sua própria vida. Segundo, e ligado a esse, claro, valorize então a comunhão. Saia desse caminho que venha para o oposto. Família, amizades, igreja. Nós não podemos ser um amontoado de gente no domingo à noite ou no domingo de manhã. Nós precisamos ser verdadeiramente uma comunidade. Eu preciso saber onde você mora, eu preciso saber onde você precisa. E não só eu, porque convidar o pastor para tomar café, o pastor falou ontem, né? O seminarista falou ontem. Convidar o pastor para tomar café é fácil. Pelo menos deveria ser, né? Eu acho, né? Eu acho. Convidar o pastor Gilson é fácil, vou melhorar agora. Mas convidar aquele irmão que está ali, que você não sabe o nome, estabelecer um relacionamento, nós precisamos mudar, e mudar completamente essa chave, virar completamente essa chave. Você não é um estanque aqui dentro, nós precisamos estar ligados de verdade. Precisamos valorizar a comunhão.
Por quê? Porque esses laços Deus nos deu como presentes. Você acha que Deus, quando nos salvou, nos colocou na igreja, nos colocou no corpo, era porque Ele queria o nosso mal? Não. É porque Ele entende que a melhor maneira de nós vivermos é como? Juntos. Ele entende que é assim. Então, esse irmão, essa irmã que está aí do seu lado, na sua frente, atrás de você, ele é uma bênção que Deus deu para você. É um presente. Esses laços são presentes. A gente só precisa valorizar esses presentes. Porque nós estamos querendo outros presentes. E avançando, terceiro, já que você vai rever o seu estilo de vida, já que você vai valorizar a comunhão, então agora sirva na comunidade. Quais são os seus dons? Quais são os seus talentos? Eu tenho certeza que Deus deu a você dons e talentos. Eu não tenho dúvidas disso, porque Deus distribui dons e distribui talentos. Se Ele deu para mim, Ele deu para qualquer um, querido. Qual é o seu talento? O que você pode fazer? De que maneira você pode servir? E, de novo, quando eu falo servir, eu não estou falando de servir no culto, não. Precisamos de homens para servir no culto, precisamos de pessoas na projeção, precisamos de pessoas na escola bíblica, claro, isso também é servir. Mas é muito mais do que isso. É muito além disso. De que maneira você pode ajudar a comunidade? Com seus dons. E, de novo, as possibilidades são infinitas. E, por fim, só podemos fazer isso se nós olharmos para Cristo. Nós entendermos que nele nós temos a comunhão perfeita. Porque, irmãos, as diferenças que há entre nós são enormes. Diferença de origem, diferença de cultura, diferença de conta bancária, são várias diferenças que existem entre nós. Mas o que nos une é muito maior do que qualquer uma dessas diferenças. O que nos une é Cristo. O que nos une é o fato de que eu e você somos pecadores miseráveis que mereciam o inferno, mas ganharam o céu por causa da obra da cruz. É isso que nos une. E qualquer outra diferença tem que ser jogada por terra, porque não tem nenhuma importância diante daquilo que nos une. Então não pense nas diferenças, não pense nas dificuldades. Ontem nós estávamos falando sobre irmãos que são neurodivergentes ou que possuem transtornos. Meus irmãos, se nós não conseguimos ter comunhão entre nós, que somos normais, né, para usar, né, nem todo mundo, nós não somos tão normais assim, né? Mas se nós não conseguimos nos acolher, imagina o quanto sofre uma pessoa que está entre nós que tem algum tipo de transtorno, algum tipo de dificuldade, algum tipo de neurodivergência. Alguém que seja TDAH, alguém que seja autista, alguém que tenha algum transtorno, que seja bipolar. Imagina. Se eu não tenho paciência com alguém que não é bipolar, imagina se eu vou acolher alguém que é bipolar. Mas nós precisamos, sabe por quê? Porque Deus deu ao bipolar convertido a gente de presente para ele. Para que ele pudesse viver uma vida em comunidade. Nós precisamos, irmãos. O pregador, nesse texto, está lembrando que viver sozinho, centrado no trabalho, centrado no acúmulo, é vapor. Uma vida debaixo do sol, mesmo uma vida debaixo do sol, precisa ser uma vida de cooperação. Quanto mais uma vida que é vivida diante de Deus,
uma vida que entende que Deus tem propósitos, vontades e que Deus tem planos para nós. Ainda mais, deve ser uma vida de cooperação. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Porque estamos muito, muito distantes de ser como deveríamos ser. Estamos muito distantes de viver como deveríamos viver. Que bom que o Senhor é gracioso. Que bom que o Senhor é misericordioso. Que bom que o Senhor continua perdoando os nossos pecados. Porque isso é um pecado. Vivermos sem nos importarmos com o outro. Que bom que o Senhor não nos trata de acordo com as nossas iniquidades. Mas nós queremos mudar, Senhor. Nós queremos ser diferentes. Queremos viver da maneira que o Senhor espera que vivamos. São muitas transformações? São. É uma luta contra a cultura desse mundo? Sim, é. Todos estão contra nós nessa mudança? É verdade, sim. Mas nós temos o Senhor conosco. O Senhor que pode todas as coisas. O Senhor que colocou o teu Espírito, o próprio Deus, para habitar dentro de nós. E nos capacitar para a vida e para a piedade. Então, ó Deus, não nos deixe escondidos atrás de desculpas. Porque o Senhor mesmo, através do seu Espírito, habita em nós. Não falta potência, não falta poder, falta que nós tenhamos vontade, falta que nós queiramos ser diferentes. Porque é muito confortável, Deus, viver como todo mundo vive. É muito confortável querer o que todo mundo quer, buscar o que todo mundo busca. É muito confortável, Deus. Mas tira-nos da nossa zona de conforto. Faz de nós pessoas, faz de nós uma comunidade diferente. Que realmente assuste o mundo de uma maneira que eles vão dizer: que povo é esse? Que loucura é essa? Que Deus é esse? Obrigado pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa ministrar aquilo que eu não fui capaz. Que o Senhor possa completar aquilo que eu não fui competente para dizer. Mas opera nos nossos corações, Senhor. Que ao longo dessa semana essa palavra não se perca. Ajude-me, Senhor, a entregar os devocionais sobre essa mensagem ao longo dessa semana, para que o teu povo possa meditar, se quiser, e que o teu Espírito os leve a querer, por favor. Que passemos essa semana meditando naquilo que a tua palavra nos disse hoje, para a glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.